Evangelho, sábado da 24ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 24ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à meditação ao 8º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje ouvimos a parábola do semeador, bem como a explicação dada aos discípulos dessa parábola que Jesus conta à numerosa multidão que vinha de várias cidades e se reuniam em torno dele. Estamos exatamente na continuação do texto de ontem, onde Jesus peregrina com os discípulos e acompanhado também pelas santas mulheres que ajudavam com os seus bens e testemunhavam com a própria vida o poder messiânico do Senhor, que havia realizado maravilhas na história de cada uma delas. Então, vejam que significativo é o texto de hoje, a composição como nos apresenta Lucas da parábola do semeador. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pontuar alguns detalhes com vocês que podem ser bem interessantes. As parábolas aparecem recolhidas em sequência em praticamente nos 3 evangelhos sinóticos. Mas em Lucas, o conjunto das parábolas somam 32 textos, dos quais 16 são composição exclusiva de São Lucas. Aparece só no Evangelho de Lucas. Esse grande aceno à literatura das parábolas em Lucas tem um significado. Aliás, vale destacar ainda que 6 parábolas se dirigem somente aos discípulos como destinatários. Então ainda tem esse particular do diálogo direto do Senhor com seus discípulos através das parábolas. As parábolas não são um mistério. São, na verdade, uma doutrina que reúne em si mesma clareza e aplicação às circunstâncias pessoais dos seus ouvintes. Então, através das parábolas, o Senhor realiza um ensinamento claro, como tivemos a oportunidade de ouvir a narrativa desse mesmo texto no Evangelho de São Mateus, há tempos atrás. Hoje voltamos a ouvi-lo
com a narrativa de São Lucas. Então, Mateus narra no 13º capítulo, Marcos narra no 4º capítulo, e nós estamos hoje ouvindo a narrativa de Lucas, que acontece no 8º capítulo. E tem algumas particularidades entre um evangelista e outro, como bem sabemos, pela intenção ou pelo foco sobre o ensinamento que o evangelista quer transmitir. Particularmente, essa parábola tem uma narrativa muito próxima, também textualmente, dos outros 2 evangelhos citados. Então, o semeador, estamos no 5º versículo, saiu a semear sua semente. Muito bem, a semente lhe pertence. E nós vimos que a palavra de Deus é a semente apresentada no texto de Lucas. Ao semear, ou seja, aquele que leva a palavra, nesse caso nós estamos diante da pessoa do próprio Senhor, que passa fazendo a semeadura. O semeador sai e leva a sua semente. Ao semeá-la, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. A outra parte, como também aparece nos outros evangelhos, cai sobre o terreno pedregoso. Uma outra parte vem sufocada pelos espinhos, cai em meus espinhos, e a outra parte finalmente na terra fértil. Ela germina e dá frutos. E bom, aqui Lucas fala para a gente de 100 vezes mais, da abundância completa. Não fala de uma gradualidade, como apresenta Mateus, mas de uma abundância completa. Ou seja, ela germina e frutifica sempre em direção à plenitude. Ou seja, Deus, quando a sua palavra se move dentro de nós, não busca ou tem a intenção de realizar o que é possível da graça no nosso coração, mas tem vontade de realizar todo o esplendor da graça no nosso coração. Agora, como bem sabemos, na medida em que nos abrimos por essa palavra e ela se move em nós, ela vai frutificando cada vez mais, e o objetivo é sempre frutificar até a sua plenitude. No momento seguinte, os discípulos pedem ao Senhor que lhes apresente a explicação da parábola, como acontece também nos outros evangelhos. E também Lucas focaliza o mesmo elemento, ou a mesma temática que os demais evangelistas focalizaram. Ele apresenta a semente como a palavra e a resposta da parte do homem como o acolhimento a essa palavra que é lançada pelo Senhor. A particularidade na apresentação de Lucas está nesse discreto contraste entre a apresentação feita por Mateus e Marcos e a apresentação que ele faz. Na narrativa de Mateus, aquela que temos mais presente na nossa memória, as tribulações e as perseguições entre os espinhos e entre as pedras, aquilo que, de certa forma, ou sufoca ou tira a vida da palavra e impede que ela possa frutificar. Enquanto, no texto de Lucas, o que impede o aparecimento dos frutos é ceder à tentação. Como assim, padre? O foco que Lucas coloca a respeito da não produção dos frutos está exatamente ali. Deixa eu pegar aqui para ver com vocês. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e, na hora da tentação, desistem. Os que caem nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficaram sufocados e não chegaram à maturidade. Então, em ambos os casos, que são esses, no outro, como vimos que são os pássaros que vêm e carregam, é o demônio que vem e arranca a palavra, e ele arranca com um propósito. É importante termos isso presente. O propósito do inimigo de arrancar a palavra, que significa para que não creiam, né? Arrebata-lhes a palavra do coração. E aqui poderíamos abrir um parêntese. Como é que o inimigo arrebata a palavra do nosso coração se ela foi lançada
em nosso favor e por nós, da parte de Deus, levando-nos a esquecer ou a ignorá-la, levando-nos a não atuarmos com predileção por aquilo que Deus diz, a não crescermos no interesse de desejar as coisas que vêm de Deus, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Em outras palavras, nos levando a amar muito o que é nosso, a desejar muito o que intencionamos nessa vida e dessa forma nos preocupando de menos com as coisas de Deus. O efeito final disso, digamos assim, se o coração começa a se interessar e não tem jeito, ele não consegue arrancar ou levar aquela palavra embora, ou seja, arrebatá-la para fora do coração, ele então vai tentar sufocá-la com espinhos. Vai tentar sufocá-la. Vai tentar levar a um gosto, um interesse por tudo aquilo que é desse tempo, que parece ser bom porque vem como bênção de Deus. E de fato, Deus nos abençoa sobre tudo aquilo que nos concede, da saúde, a posse do próprio tempo, do cuidado com os bens que nos entrega e também com todos os frutos do bom exercício desses bens que o Senhor nos concede. Tudo isso pertence ao Senhor. Mas sobre todas essas coisas podemos nos ocupar e nos interessarmos de tal forma e com tamanha intensidade a ponto de nos desinteressarmos por Deus e dessa forma abandonarmos o autor da vida por amarmos demais a nossa vida. E aqui entra aquele jogo de palavras do Senhor: quem perder a vida encontrará. Né? Quem passa a amar mais o autor da vida e amar menos a vida, não no sentido de desprezar a vida como tal, como dom e graça de Deus, mas no sentido de apegar-se a ela, amar colocando a própria vida e tudo o que lhe pertence na existência ao centro da prioridade do seu viver, ao centro absoluto, como acima de todas as coisas no seu viver, esse a perderá. Mas todo aquele que recebendo e tendo nas mãos os dons do amor de Deus, que foram esses que o Padre citou, e a partir desses dons permanece amando e desejando aquele que nos concedeu tamanhos dons, porque esses dons não são outra coisa senão o testemunho do amor de Deus por nós. O testemunho do quanto Ele quer ser nosso. Ontem eu ouvia o ofício das leituras, a primeira leitura do ofício das leituras, o diálogo do Senhor feito com Israel, para ser mais exato, o capítulo 16 do profeta Ezequiel, que é muito comovente. Quem tiver a oportunidade de ler hoje, tome essa leitura nas mãos. O Senhor fala a respeito de Israel, do amor que tem, como a recebeu, como a cuidou, como Israel virou as costas para o Senhor e se afastou, e como o Senhor não quer perdê-la. É um diálogo intenso, duro, mas com grandíssima sensibilidade da parte do Senhor, que não mede palavras para expressar todo o seu amor e o desejo de não perder aquele que tomou para si. Belíssimo. Então, tudo aquilo que recebemos nessa vida, meus irmãos e minhas irmãs, são testemunhos fortes e concretos, muito evidentes, do quanto Deus nos ama. E, ao mesmo tempo, de que somos chamados a buscá-lo acima de todas as coisas. Essa é a terra fértil, em contraposição à terra que se torna sufocada pelos espinhos, pois, detalhe, os espinhos não vieram de fora, eles estão crescendo naquela própria terra. Vocês perceberam esse detalhe na narrativa? A terra que germina a palavra, nessa mesma terra também encontra fecundidade, o amor pelo mundo, o amor pelas coisas, pelos prazeres, pela riqueza. É um amor paralelo. Ambos se desenvolvem nessa terra.
Só que se os espinhos são nutridos e sustentados por essa terra, eles crescerão e sufocarão a palavra. Então aqui está um detalhe importante. O nosso coração é passivo de amar a palavra de Deus e de acolhê-la, mas também pode acolher todas aquelas sementes daninhas que vão gerar os espinhos que sufocam essa palavra. Por isso significa cuidar da terra e realmente tirar os espinhos que ali estão. Por isso falávamos que Satanás, no primeiro momento, se não consegue arrancar a semente da palavra de Deus, ele vai tentar lançar as suas sobre essa terra. E se essa terra, recebendo aquelas sementes, as faz germinar, começa agora o grande drama. Por isso precisamos todos os dias, na nossa oração, pedir ao Divino Agricultor que passe e arranque pela raiz esses espinhos, como já vamos ouvir num brevíssimo texto de São Teodoro Estudita, fazendo referência à Virgem Maria como a terra predileta de Deus. Ele usa essa expressão, que o Divino Agricultor passe para arrancar os espinhos pela raiz, de maneira que a terra permaneça boa. Nossa terra, ela é assim, ela pode receber a semente da palavra de Deus, mas pode receber também as sementes lançadas pelo maligno. As sementes que não parecem, aparentemente parecem boas, mas na verdade vão produzir espinheiros sobre essa terra. A imagem das pedras, que era aquela que o padre falava antes de fazer esse longo parêntese, é a imagem que marca a chamada do ensinamento de São Lucas, que coloca esse ponto de observação particular. O que impede a produção dos frutos é ceder à tentação. Não é a possibilidade não diz respeito à qualidade da terra como tal, vamos colocar assim, mas na atitude em relação à semente que é lançada. Então, as pedras, elas marcam os desafios que compõem a vida. E ali temos a característica da falta da humildade, porque creem por um momento, depois não creem mais. Assim também, a gente poderia dizer que o germinar dos espinhos, se queremos, digamos assim, vamos abrir um pouco essa metáfora, não tem como a terra nutrir duas sementes ao mesmo tempo sem perder força de nutrição. Se ela está alimentando as duas plantas, ela vai dar vigor de 50%, digamos assim, para cada uma. E se aquela cresce com maior intensidade, com raízes mais abundantes, a tendência a sobrar nutrientes para outra plantinha é menor. Entretanto, aqui entra o detalhe da parábola. Ceder às tentações significa consentir em acolher algo ou alguma atitude que não seja em favor daquilo que Deus nos propõe. Acolher algo ou alguma atitude que não seja em favor daquilo que Deus nos propõe. Deus nos propõe a semente. Essa terra deve ser preparada para essa semente. De maneira que todo o vigor da terra seja orientado para ela, de maneira que haja umidade e nutrientes suficiente para aquela semente. Estão entendendo? Estão vendo aqui o chamado de Lucas ao comprometimento. A terra tem um papel de relação direto com a semente na sua parábola e um senso de comprometimento, de atitude da parte do discípulo. Então a terra precisa estar completamente disponível com tudo aquilo que lhe é próprio, dos nutrientes, a umidade, a fim de cuidar, a fim de colocar à disposição daquela semente. O único dom que deve ter ali a sua presença, e toda a terra se orienta em favor dessa semente que ali foi lançada. A imagem do espinheiro era da terra que se abre para acolher uma outra semente.
Também aqui vemos o mesmo elemento. A terra, ela se dispõe agora a cuidar ou a ser por duas realidades diferentes, onde uma realidade, na medida em que cresce e rouba mais aquilo que são os nutrientes e a umidade da terra, vai sufocando progressivamente aquela outra realidade. Então é importante que, como discípulos do Senhor, tenhamos essa atitude concreta de não ceder às tentações, ou seja, de como terra bendita por Deus, acolhermos a sua palavra e zelarmos para que tudo aquilo que o Senhor, todos os nutrientes e toda a umidade, ou seja, todos os bens, todas as graças, tudo aquilo que o Senhor nos concede cotidianamente, que faz essa terra ser uma terra boa, estar à disposição da palavra. Ser em relação a essa palavra. Nenhum daqueles nutrientes, daquela umidade presente na terra deve se orientar a uma outra destinação que não seja aquela de interagir com a semente, ser para a semente um dom, e a semente então cresce e faz com que tudo aquilo frutifique. Como essa imagem vem recolhida novamente? Ela vem recolhida na parte conclusiva do texto. Como assim, Padre? Recolhida em que sentido? Olhem o versículo 15. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra, com um coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. O fruto, ele está relacionado à perseverança. Perseverança significa a relação entre a terra e a semente. Os frutos se dão nessa relação. A perseverança é o marco do tempo em que a planta cresce, se desenvolve e frutifica. E um detalhe importante, coração nobre e generoso. Aqui São Lucas marca algumas virtudes, como vai notar São João Crisóstomo, que são próprias do coração de um homem virtuoso, são virtudes humanas. O que significa que Deus nos concede tantas bênçãos e graças, nos dá a possibilidade de estudarmos, nos dá a possibilidade de conhecermos melhor as ciências, a arte, o mundo, de crescermos nas nossas relações. Tudo isso nos leva a sermos homens e mulheres humanamente virtuosos. E toda essa virtude, todos esses dons compõem a qualidade dessa terra que se abre para dons maiores, que são os dons sobrenaturais. São todas aquelas outras virtudes, a caridade, particularmente caridade, fé e esperança, que o Senhor lança e também vão fazer parte dessa terra. Mas a coisa significativa é observarmos que Lucas coloca as virtudes ali, as virtudes humanas, como vai lembrar o Catecismo da Igreja Católica, no número 1810, como uma parte fundamental da qualidade dessa terra. Cuidarmos para sermos sempre homens e mulheres virtuosos, homens e mulheres que buscam colocar em prática tudo aquilo que faz parte da dignidade humana, tudo aquilo que faz parte da boa educação, tudo aquilo que faz parte do bom convívio, pois o Senhor derrama ainda de maneira extraordinária os seus dons sobrenaturais, a fim de que tudo se mova e seja terra fecunda para acolher a palavra de Deus. E aí a gente está vendo como é que a relação entre a semente e a terra é bem marcada pelo Evangelho de Lucas. E hoje é o dia para rezarmos pedindo essa graça. Senhor, cuida dessa terra que o Senhor abençoou. Toma a minha vida. Nesse dia consagrado à Virgem Maria, que é o sábado, confiarmos outra vez todas as virtudes, todas as graças, todos os dons que o Senhor nos concedeu
todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, tudo lhe pertence, meu Senhor, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, todo teu eu sou. E me entrego inteiramente e me consagro inteiramente, renovo a alegria da minha consagração de pertencer inteiramente à Virgem Santíssima e por meio de suas mãos benditas ser tudo teu, meu Senhor. Tudo lhe pertence, ó Mãe Santíssima, e eu coloco em tuas mãos para que entregues a seu Filho e seja para a maior honra e glória do seu santo nome. Vamos ouvir esse trecho onde... Só um momentinho que o padre vai pegar aqui. São Teodoro Estudita escreve para a gente falando da terra bendita, da terra que sempre foi bendita aos olhos de Deus e que assim permaneceu, a Virgem Maria. Escreve ele: creio que é a Maria que o profeta Joel se dirige ao escrever: não temas, ó terra, canta e rejubila, porque o Senhor faz grandes coisas. De fato, Maria é essa terra. A terra onde Moisés, homem de Deus, recebeu ordem para tirar as sandálias dos pés. Êxodo 3. Imagem da lei que a graça virá substituir. A terra onde, pelo Espírito Santo, se fixou aquele de quem proclamamos que fundou a terra sobre bases sólidas. Uma terra que, sem ter sido semeada, faz eclodir o fruto que dá alimento a todo ser vivo. Uma terra onde não cresceu o espinheiro do pecado, pelo contrário, nela nasceu quem o arrancou pela raiz. Terra, enfim, que não é maldita como a primeira, de campos onde abundavam espinhos e abrolhos após o pecado de nossos primeiros pais, mas sobre a qual repousa a bênção do Senhor, e que traz em seu seio um fruto bendito, como diz o texto sagrado de Lucas 1, versículo 42. Exulta, pois, Maria, casa do Senhor, terra que Deus marcou com os seus passos. Exulta, ó paraíso mais feliz que o jardim do Éden, onde germinou toda virtude e de onde cresceu a árvore da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.